Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma aula. Hoje, aula 32, vamos comentar os números 1826 a 1902 do nosso amarelinho querido, o Catecismo da Igreja Católica. Estamos falando sobre a vida em Cristo, começando a terceira parte do Catecismo. Estamos falando sobre as virtudes, os dons e os frutos do Espírito Santo. 1830, porque 1826 a 29 eu já comentei no finalzinho da aula passada. Os dons e os frutos do Espírito Santo. Qual a diferença entre os dois? Bom, os dons são aqueles que tornam o homem dócil ao Espírito Santo. E os frutos são a comprovação de que o Espírito Santo está agindo na pessoa. Como é que eu sei que alguém está movido pelo Espírito Santo? Não é se ele está orando em línguas, se ele está repousando no Espírito, então é o Espírito Santo. Se ele está fazendo curas. Nada disso confirma que é o Espírito Santo. Primeiro, isso tudo pode ser manifestação da mente da pessoa, dimensão psicológica. Segundo, pode ser ação do demônio. O demônio também é capaz de curar doenças, também é capaz de fazer a pessoa falar em línguas. Oração em línguas ou falar em línguas em possessão demoníaca são coisas possíveis. Então, o que comprova, o que confirma que uma pessoa está movida pelo Espírito Santo? Observe os frutos. Está aí em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, 1832 do Catecismo. Caridade, alegria, paz, paciência, longanimidade. Longanimidade quer dizer paciência, capacidade de sofrer as demoras de Deus. Bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Então, se alguém está se dizendo falar em nome do Espírito Santo, mas se não observa esses frutos, não é o Espírito Santo coisa nenhuma. Certo? Frutos do Espírito Santo. É pelo fruto que conhecereis a árvore, disse Jesus. Uma árvore boa produz bons frutos. Uma árvore má produz maus frutos. Né? Óbvio. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que produza em nós esses frutos. Se eu sou cristão, eu tenho que amar mais a Deus e transbordar esse amor a Deus para o próximo. Eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser manso, eu tenho que ter alegria, eu tenho que viver em paz, tenho que ter capacidade para sofrer. Tudo isso é fruto do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo, voltando aí 1831, o texto bíblico referente é Isaías 11, diz lá: sobre ele repousará o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de ciência, de piedade e de temor de Deus. O profeta Isaías, então, nos diz que o Espírito Santo traz consigo esses dons. Jesus possui a plenitude desses dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito Santo. Veja que nesses 7 dons, nós temos os 4 que se relacionam primeiramente: sabedoria, inteligência, conselho e ciência. Sabedoria, inteligência, conselho e ciência. São correlativos. Né? Os 2 últimos também são correlativos: piedade e temor de Deus. E no meio nós temos fortaleza. E quais as diferenças entre sabedoria, inteligência, conselho e ciência? Né? A sabedoria significa
eu ver as coisas com o olhar de Deus. Né? Eu ter um olhar divino sobre a realidade. Isso é sabedoria. Inteligência é capacidade de compreender os desígnios de Deus. Conselho é a aplicação prática. Por isso que a gente diz, eu preciso de um conselho, eu preciso receber um conselho, eu preciso aconselhar alguém, eu quero aconselhar alguém. Conselho é dar uma sugestão prática de como fazer a vontade de Deus, o dom do conselho. Nós sempre devemos pedir nas nossas reuniões de conselho, por isso nós chamamos de conselho, né? Assembleias e tal, pedir esse dom ao Espírito Santo para tomar decisões certas, né? E ciência é o dom que nos faz ver o que só Deus vê. De perceber, penetrar profundamente na realidade. Ver além dos olhos carnais, né? Ver as coisas com a ciência de Deus. Fortaleza é a capacidade de resistir às tentações e às provações, às perseguições. Curioso que fortaleza, ao mesmo tempo, é um dom do Espírito Santo e é uma das virtudes cardeais, como nós falamos na aula passada. Né? Lembra das 4 virtudes cardeais? A prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Né? Então, fortaleza é uma parceria entre o homem empenhado em ser firme diante das coisas, das provações, e contando com o auxílio do Espírito Santo, o dom da fortaleza. Né? Piedade e temor de Deus referem-se a Deus. Então, piedade significa ter um coração capaz de amar a Deus e ter devoção, de desejar Deus, de zelar pelas coisas sagradas. Esse é o dom da piedade, né? O zelo pelas coisas de Deus. O dom da piedade é que fez Jesus expulsar os vendedores do templo, por exemplo. Né? E o temor de Deus? O temor de Deus é o dom que nos faz fugir do pecado. É o dom que nos faz ter medo de ofender a Deus. Então esses são os 7 dons do Espírito Santo e esses são os frutos do Espírito Santo. Artigo 8, 1846 do Catecismo, a misericórdia e o pecado. Então nós começamos a falar do pecado. O que é o pecado? Pecado é tudo aquilo, está aí no número 1849. Pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. Pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Então vamos entender uma coisa. Na nossa doutrina cristã católica, o que é o certo e o que é errado? Por que Deus disse, por exemplo, nos 10 mandamentos, não matar? Será que eu não devo matar só porque Deus quis assim? Ou o não matar é algo contra a razão, é em si mesmo um mal? Se Deus quis assim, é porque é isso que é conforme a razão. Deus nunca é contrário à razão. A religião jamais é adversária da razão. Isso é uma coisa importantíssima. O saudoso Papa Bento XVI falava muito isso. Tudo aquilo que se apresenta como religião, mas vai contra a razão, é uma religião falsa. Certo? Então, a lei, seja ela humana ou divina, sempre vai concordar com a razão. Por isso, pecado e crime são sempre correlatos. Uma coisa que é um crime é também um pecado. A não ser que a lei esteja distorcida. Né? Por exemplo, a lei permite o divórcio. A lei dos homens. Porque isso não é conforme a razão. Conforme a razão, o homem e a mulher que se unem no matrimônio vivem uma relação indissolúvel. Não devem recorrer ao divórcio, a não ser em último caso. Depois de esgotadas todas as possibilidades. Né?
porque a família tem que ser algo estável. Então, nós temos aí um exemplo, mas que pode se desdobrar em muitos outros, de como a lei humana acaba, às vezes, se afastando da lei divina. Ou então uma lei, vamos imaginar, uma lei em algum país que liberou o aborto, descriminalizou o aborto, né? Essa lei é iníqua. E nós cristãos desobedecemos essa lei, porque essa lei vai contra a razão. Portanto, é contra a lei de Deus. A lei de Deus é sempre conforme a razão. Bom, então pecado é isso. 1851 tem uma afirmação interessante, né? Exatamente naquela hora das trevas, né? A hora em que o mal fez o pior que podia fazer, né? Que é pegar o sumo bem, que é Deus, e amassar, esmagar, cuspir, escarrar nele, né? O mal chegou ao ponto mais alto. Nunca o maligno fez mais mal do que na cruz com Jesus. Mas o sacrifício de Cristo se torna secretamente a fonte de onde brotará inesgotavelmente o perdão de nossos pecados. Secretamente, é um mistério, nós não sabemos como. Mas Deus deixou o mal ir ao ponto máximo para inverter a sua força. Então, quando o mal chegou ao limite, esgotou a sua possibilidade de malvadeza, de perversidade, de malignidade, Deus se deixou afetar pelo mal, né, no máximo, e Deus fez o mal implodir. Ao permitir que Jesus morresse, fruto da maldade humana, e ao ressuscitar Jesus, Deus fez a lógica do pecado, o círculo vicioso do pecado, implodir, se destruir, né? Isso é um mistério, nós não sabemos como, por que foi assim. Sabemos que Cristo na cruz é, ao mesmo tempo, o ápice da ação do mal e o ápice da ação de Deus, vencendo o mal. Por isso nós católicos amamos aquela escultura do crucifixo. E quem não entende, né, essa lógica de Deus, diz, como é que vocês adoram um homem pregado na cruz, nu? É um escândalo, isso é uma derrota, é um fracasso. Como é que vocês pegam o símbolo do fracasso, um instrumento de tortura e de pena mortal, pena de morte? Como é que vocês adoram isso? É porque nós não estamos adorando o mal que a cruz fez, e sim a derrota do mal na cruz, certo? Então, a hora das trevas foi justamente quando Deus venceu o mal. 1852, a diversidade dos pecados. Aqui o catecismo cita dois textos bíblicos, um de São Paulo, Gálatas 5, 19 a 21, e um do próprio Jesus Cristo, Mateus 15, 19 e 20, listando para nós os pecados. Então, São Paulo diz: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. É a lista de pecados mortais que São Paulo nos apresenta. Depois Jesus, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Veja que Jesus, ao responder o que torna o homem impuro, essas coisas que saem do coração humano, né, ele parece seguir mais a lista dos 10 mandamentos. Né? Começando aí, homicídios, o 5º mandamento, né? Matar, não matarás. Adultério e imoralidade sexual correspondem ao 6º mandamento, né? Não pecar contra a castidade. Roubos corresponde ao 7º mandamento, não furtarás. Falso testemunhos e calúnias corresponde ao 8º mandamento. Né? Então Jesus cita nessa ordem, né, os mandamentos do 5º ao 8º,
para falar dos pecados. Né? A gravidade do pecado, pecado mortal ou venial. Então, vamos combinar uma coisa. Não fale mais, não existe pecadão e pecadinho. Isso é uma fala protestante. Isso não é doutrina católica. Não existe pecado grande e pecado pequeno. Não existe pecado grave, tudo é pecado. Não é verdade. Não é verdade isso. Existe sim pecado grande e pecado menor. Existe pecado mais grave e menos grave. Existe pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte. Pecado mortal ou não mortal. A primeira carta de São João, capítulo 5, diz isso. Né? São João está dizendo assim: eu peço que vocês rezem por aqueles que estão no pecado, mas não por aqueles que estão no pecado mortal. Por esse nem adianta rezar. Né? Há pecado que conduz à morte, por esse nem adianta rezar mais. Certo? Ele quer dizer o seguinte: porque quando a pessoa está no pecado mortal, quer dizer que a caridade, o amor a Deus, já foi destruída no coração daquela pessoa. Então, a pessoa precisa se arrepender. Né? Precisa se converter. A pessoa precisa tomar uma atitude humilde de reconhecer o próprio erro. Senão não tem jeito. Se a pessoa não sair do pecado mortal pelo arrependimento sincero, nem adianta mais rezar para aquela pessoa. Né? Por isso, o pecado grave se chama mortal, porque ele mata, destrói a caridade. Veja bem, o pecado mortal, diz o Concílio de Trento, ele não é que ele diminui a caridade no coração da pessoa, não. Ele destrói. Nós temos uma visão muito equivocada do pecado mortal, no senso comum. As pessoas pensam que funciona assim. Por exemplo, eu estou no estado de graça. Aí eu fui imprudente, não apliquei os meios, não fugi da ocasião e acabei caindo num pecado grave. Vamos dizer que eu recorri à pornografia, à masturbação. Pratiquei um pecado gravíssimo contra o 6º mandamento. Né? Aí as pessoas pensam que é assim: que pena, eu fiz errado. Senhor, perdão, amém. Pronto, volto a comungar. Não é assim que funciona. Veja, custou muito para eu viver em graça, para eu receber a graça de Deus. O que me concede a graça? O sacramento do batismo. Não é? Quando eu sou batizado, eu recebo a graça santificante. A graça que me leva para o céu, que me dá a salvação, a justificação, que me torna justo. Quando eu cometo o pecado mortal, eu destruo a caridade. Porque a primeira coisa que a graça santificante me dá é a caridade. E a caridade que salva. Né? É a fé agindo pela caridade, diz São Paulo na carta aos Gálatas. Então a caridade quer dizer a minha união com Deus, o meu amor a Deus. É isso que vai me salvar. Quem me ama guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e a ele nós viremos, diz o Senhor Jesus. João capítulo 14. Né? Então, se eu cometo um pecado mortal, eu expulsei a graça do meu coração. Eu preciso agora que Deus tome de novo a iniciativa. Se dependesse só de eu tomar a iniciativa, seria fácil. Passaria a dizer: Senhor, perdão, amém, pronto. Mas não. Eu expulsei Deus do meu coração quando eu cometi um pecado mortal. Então eu preciso que Deus tome a iniciativa de me dar de novo a graça. Ora, quem me deu a graça santificante foi o batismo, foi um sacramento. Então, a minha oração, Senhor, perdão, não está no mesmo nível que um sacramento. Se eu joguei fora aquilo que um sacramento criou em minha alma, eu preciso de um outro sacramento, é a penitência. Eu preciso me confessar sacramentalmente, receber a absolvição sacramental para eu receber de novo a graça. As pessoas precisam aprender isso, porque se nós tivéssemos olhos espirituais, nós ficaríamos apavorados ao ver, por exemplo, na fila da comunhão, quanta gente que está em pecado mortal, portanto, que expulsou a graça do seu coração, destruiu a caridade, está lá na fila da comunhão, recebendo o sacramento da caridade, cometendo um sacrilégio. Certo? Então, o catecismo, eu já falei em várias aulas aqui, a gente precisa acordar para isso. Pecou mortalmente, é preciso se arrepender, é preciso romper com o pecado, é preciso voltar ao confessionário e receber de novo a graça sacramental
da reconciliação. Né? Você, simplesmente dizendo na sua oração da noite, perdão, Senhor, pequei, não consegue promover a reconciliação. Você precisa da ajuda da igreja, do sacramento da penitência. Certo? E aí tem uma coisa interessante nesse ponto 1852 e seguinte, que é, tanto São Paulo quanto nosso Senhor Jesus Cristo fala da imoralidade sexual como pecado grave, que é uma coisa que a nossa sensibilidade hoje praticamente desconsidera. Eu estou falando com ciência, estou falando do que eu sei, porque eu sou cura de almas, né? Eu atendo confissões, aconselhamentos. Irmãos, nós vivemos um tempo dramático de imoralidade sexual, orgia. A nossa juventude, hoje, está perdida no pecado, sem noção do que está fazendo de ofensa a Deus. Criou-se a falsa ideia de que pecado é só matar e roubar. Se eu não estou prejudicando ninguém, eu posso fazer o que eu quiser na cama com alguém. Se tiver consentimento, se não for abuso sexual, eles pensam, pode tudo. E isso é contra a razão, isso é contra o fim para o qual nós estamos ordenados, isso é contra a lei de Deus. Ah, mas eu não acho que isso seja grave. Eu não acho que pornografia seja grave. Você não tem que achar nada. Quem acha é Deus. Hitler não achava que era horrível matar judeus. E, no entanto, é horrível matar judeus. É abominável. Né? O corrupto que desvia milhões dos cofres públicos, ele não acha que está fazendo nada de errado. Então, pare de pensar que a sua consciência é o critério da moral, da verdade. Não é. Se nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo que a imoralidade sexual, né, fornicação, masturbação, pornografia, que isso é pecado grave, nós temos que acolher, irmãos. Ah, mas a minha psicóloga falou que não é. Olha, você está seguindo a sua psicóloga ou está seguindo a lei eterna de Deus, que é imutável? Veja, a lei de Deus não muda. O que é certo 1000 anos atrás, é certo hoje e vai ser certo sempre. O que é pecado, o que é errado, era pecado 1000 anos atrás, é pecado hoje e vai continuar sendo pecado. Certo? A lei de Deus não muda. E Jesus diz claramente, ai daquele que tirar o pingo do i da lei de Deus. Ai daquele. Então nós não podemos mudar a lei de Deus, irmãos. Nós precisamos nos converter. E aí eu digo para você o seguinte, você que está no pecado, está na situação de pecado, e aí fica assim, eu não consigo rezar, minha vida espiritual está na mesma, eu estou patinando na vida espiritual, não sei por quê. Não sabe por quê? Precisa fazer exame de consciência, precisa mudar de vida. Precisa, primeiro, passar pela via purgativa. Né? Nós vamos falar mais disso na outra parte, na quarta parte do catecismo, mas já vamos antecipar aqui. O nosso caminho para Deus, primeiro passa pela via purgativa, depois pela via iluminativa, depois pela via unitiva. Né? Para eu chegar a Deus, primeiro eu tenho que trilhar esse caminho aqui, purgativa. Purgativa quer dizer purificação. Certo? Primeira coisa, se eu quero chegar à minha união com Deus, que é a via unitiva, união com Deus pela mística, pela espiritualidade, pela contemplação, eu preciso começar por aqui. Depois que eu começar, né, depois que eu fugir do pecado mortal, depois que eu me mantiver no estado de graça, aí eu dou o segundo passo. Eu vou para a via iluminativa. Que é quando eu começo a meditar, fazer oração mental. Você não vai conseguir fazer oração mental, você não vai conseguir ter vida de oração profunda pulando essa aqui. Você estando em pecado mortal, você nem adianta querer passar para essa e muito menos para essa. É essa a regra. Não adianta a gente querer pular a etapa porque não rola. Certo? Tá bom.
Então a gravidade do pecado mortal ou venial. Pecado mortal destrói a caridade, é uma infração grave da lei de Deus. Pecado venial deixa subsistir a caridade, né? A caridade não é destruída com o pecado venial, embora ele seja prejudicial também, né? Porque, como tem uma citação aí de Santo Agostinho mais à frente, um pecado venial, quer dizer, um palavrão, um mau pensamento, uma mentirinha leve, essas coisinhas que a gente vai fazendo durante o dia, né? São pecados veniais. Tá, eu não preciso parar de comungar se eu cometi um pecado venial, porque não me afasta de Deus, não me rompe a amizade com Deus. Mas se eu não luto contra esses pecadinhos, que são os pecados veniais, Santo Agostinho diz assim: uma gota, mais uma gota, mais uma gota, mais uma gota, dá um oceano, né? Então, uma multidão de pequenos pecados veniais me levam ao pecado mortal. Então, eu tenho que combater não só o mortal, eu tenho que combater também o venial. Porque pecado, gente, é como praga. Uma praga na plantação de café. Se você olha uma folhinha num pé de café e diz: ah, tá com uma praga aqui, mas é só uma folhinha. Não arranca a folha, não. Não aplica o veneno, não, para você ver. Daqui a pouco aquilo se alastra e acaba com a sua colheita inteira. É a mesma coisa na vida espiritual. Ah, um mau costumezinho. Ah, eu tenho o costume de roubar clipe no meu trabalho. Ah, que mal faz roubar um clipe? Será? Rouba um hoje, um amanhã, depois de amanhã você já acha que roubar uma caneta também não faz diferença. Daqui a pouco você está desviando milhões. Certo? Temos que combater o pecado, não podemos negociar com o pecado, tergiversar com o pecado. Certo? 1856, o pecado mortal exige uma iniciativa, já falei, né? Precisa do sacramento da reconciliação, porque é quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade. Para algo ser pecado mortal, 1857 e até 1859, né? Para algo ser pecado mortal, tem que ter três coisas. Primeiro, um objeto de matéria grave. O que é matéria grave? Os 10 mandamentos. Né? Matéria grave, está ali. A vida, a sexualidade, a verdade. Quando eu ofendo uma dessas coisas, né? A família. Então está ali. Quem decide o critério de gravidade não sou eu. É os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos, a lei de Deus. Então, objeto de uma matéria grave, um dos 10 mandamentos. Além disso, cometido com plena consciência, quer dizer, pleno conhecimento. Eu sei que a lei de Deus proíbe a fornicação. Tenho consciência disso. Né? Fornicação quer dizer sexo fora do matrimônio. O sexo entre namorados, o sexo casual, né, da pessoa que faz o sexo pelo sexo, né? Sem compromisso, sem estar na aliança do matrimônio. Isso é fornicação. Né? Então, se eu tenho conhecimento que a lei de Deus proíbe isso, é uma matéria grave, sexualidade. Eu tenho pleno conhecimento, plena consciência. Se eu agir deliberadamente, quer dizer, eu não fui forçado, eu não agi movido por uma doença, por uma depressão, ou, né? Por exemplo, o suicídio, né? Aí é o que diz o número 1860. Quando eu ajo sem plena liberdade, o pecado mortal pode não ser imputado a mim. Por exemplo, se eu estou com depressão altíssimo grau e, movido pela depressão, eu tiro a minha própria vida. Né? Então, a igreja não pode afirmar, porque não tem como a gente examinar a consciência dessa pessoa, que ela já morreu. Mas é possível que essa pessoa que se matou pela depressão foi num ato de desespero que ela fez isso. Então, ela não fez um ato deliberado. Para ser mortal, tem que ser de plena consciência, sabendo o que está fazendo e com pleno consentimento da vontade. Não, eu quero me matar. Certo? Então, as três coisas para que um pecado seja mortal: matéria seja grave, um dos 10 mandamentos, pleno conhecimento de que a lei de Deus proíbe e pleno consentimento. Eu faço porque eu quero fazer. Muito bem. 1861 já está repetindo, né? O pecado mortal é a perda da caridade e a privação da graça santificante, né? O estado da graça, estado de graça. Pecado venial é, ao contrário, uma matéria leve.
é uma afeição desordenada pelos bens criados. 1864, pecado contra o Espírito Santo. Muita gente tem dúvida, né? O que é o pecado contra o Espírito Santo? O único pecado que não tem perdão. Está aí bem claro, né? É a recusa deliberada de acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento. É rejeitar o perdão de Deus. Isso é que é o pecado contra o Espírito Santo. Não tem perdão não é porque Deus não queira, não é porque Deus tenha negado perdão para esse caso. Esse pecado não tem perdão porque nele a pessoa não aceita o perdão. Pecado contra o Espírito Santo. Pecado de Judas Iscariotes, por exemplo. Né? Ele não acreditou que o seu pecado tivesse perdão. Né? Ele poderia ter feito como Pedro, que negou Jesus, mas foi chorar amargamente e foi perdoado. Mas Judas não. Judas falou assim, não, agora eu cometi um pecado que é tão grande, nem Deus pode me salvar. Esse que é o pecado contra o Espírito Santo. Né? É o pecado contra também aquelas pessoas que viram Jesus expulsando demônios e disseram assim, ele está agindo por um demônio. É por um demônio que ele expulsa demônios. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Quer dizer, eu olho uma coisa que Deus está fazendo e atribuo isso ao demônio. Então não tem salvação para mim. Se eu vejo o Salvador agindo e digo, é o demônio agindo, então como é que eu posso ser salvo? Eu nego na raiz a possibilidade da salvação. Isso que é o pecado que não tem perdão. A proliferação do pecado. A proliferação do pecado. Né? 1866. Pecados capitais. Capital vem de cabeça. É um pecado que é cabeça e que tem membros, portanto. Né? São os pecados que geram outros pecados. Orgulho, avareza. Avareza quer dizer apego ao dinheiro, né? Amor excessivo ao dinheiro. Inveja, todo mundo sabe o que é. Ira, que é uma raiva descontrolada. Né? Impureza ou luxúria. Atenção, hein? Não pense que luxúria é apego ao luxo. Tem gente que vai confessar e diz isso. Né? Pratiquei a luxúria. Mas o que é luxúria? Eu gosto muito de coisas luxuosas. Não, não, não. Luxúria é o mesmo que impureza sexual. Tá? O pecado da luxúria é um pecado capital. Ele vai gerando outros. Né? Um exemplo claro disso é o pecado do rei Davi. Tudo começou um dia que o rei Davi estava passeando no terraço do seu palácio e olhou para baixo e viu uma mulher tomando banho no rio. O que Davi devia ter feito? Vou desviar o olhar, porque eu sou um homem casado. E aquela mulher é casada. Ele não desviou o olhar, ele ficou cobiçando a mulher. Então pecou contra o 9º mandamento. Né? Adultério no coração. É a luxúria. E aí está a prova de que a luxúria é um pecado capital. Por quê? Por causa disso, ele acabou cometendo o pecado contra o 6º mandamento, cometeu adultério. Trouxe a mulher para o seu quarto, teve relações com ela. Aí engravidou a mulher. Para esconder a gravidez, ele cometeu o pecado contra o 7º mandamento. Ele mentiu. Ele mandou trazer o Urias, marido daquela mulher, para que ele deitasse com ela, para que ele pensasse que o filho é dele. Então, mentira gravíssima. Né? Pecou contra o 8º mandamento, levantar falso testemunho. Como o homem não caiu na conversa, né? Não aceitou deitar-se com a sua mulher, então Davi cometeu o pecado contra o 5º mandamento. Mandou botar Urias na frente de batalha para que ele morresse. Veja, o pecado começou com um simples olhar indecente, um olhar imoral para a mulher casada. Se eu não cuidar, se eu não me arrepender, se eu não cortar pela raiz, vai me levando a outros pecados. Assim é realmente a luxúria. A gula também é um pecado capital, porque a gula é um apego exagerado, uma afeição exagerada ao comer e ao beber. Né? Hoje podemos falar também o consumismo. Consumismo é pecado de gula. Né? Eu sou insaciável, eu quero mais, eu não tenho equilíbrio. Né? Isso é gula. É um pecado capital porque vai me levar a outros pecados. Preguiça ou assídia. A tradução melhor da assídia seria comodismo, seria
um desânimo, uma falta de tomar iniciativa. A procrastinação entra aqui na assídia, né? Não é só preguiça, ai que vontade de dormir, né? É mais do que preguiça, é comodismo, é procrastinação, é deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje, desânimo, me entregar ao desânimo, falta de atitude, falta de iniciativa, tudo isso é a assídia, pecado capital. Muito bem. O pecado, 1868. Pecado é um ato pessoal, mas também eu tenho responsabilidade pelo pecado do outro. Portanto, o pecado tem uma dimensão social. Existem instituições que são contrárias à bondade divina. São estruturas de pecado, diz São João Paulo II. Estruturas de pecado. Por exemplo, o regime nazista na Alemanha, o regime fascista na Itália, o regime comunista na Rússia, na União Soviética, são estruturas de pecado. São instituições, o mal institucionalizado. Uma ditadura militar, por exemplo, é uma estrutura de pecado. Porque elimina a liberdade, elimina a dignidade humana. Aí nós entramos no capítulo 2, a comunidade humana. 1877. O homem é imagem de Deus não só na dimensão pessoal, mas também na dimensão comunitária. Não sou só eu como indivíduo que devo ser a imagem de Deus, mas eu como membro de uma sociedade. E, portanto, 1880, cada qual deve se dedicar à comunidade de que faz parte. Eu posso ser um santinho no privado. Eu e meu Deus, mas eu não movo uma palha para a minha comunidade. Eu não ajudo em nada os meus irmãos. Eu não colaboro com o bem-estar social, com o bem comum. Então, isso é um pecado também. Não basta eu não cometer pecados pessoais para eu ser santo. Porque eu não sou só um indivíduo. Eu sou também membro de um corpo, que é a sociedade, que é a igreja. Então, a dimensão social do pecado. 1882 fala da tendência natural que impele os homens a se associarem para atingir objetivos. Então aqui ele fala da importância de clubes, sindicatos, assembleias, conselhos com fins recreativos, esportivos, sociais, profissionais, políticos, culturais, etc, etc. O princípio da subsidiariedade, 1883, é um princípio da doutrina social católica. O que é o princípio da subsidiariedade? Os que estão em cima têm que olhar pelos que estão embaixo, não podem explorar os de baixo, têm que ajudar os de baixo a também subir. Quer dizer, quem tem mais dinheiro tem que ter uma responsabilidade social, tem que ajudar os mais pobres, tem que promover emprego e renda, princípio de subsidiariedade. Os que estão em cima têm que apoiar os que estão no inferior. 1885. O princípio da subsidiariedade opõe-se ao coletivismo. O que é coletivismo? É quando o coletivo se sobrepõe à dignidade humana. É o erro, por exemplo, tanto do capitalismo selvagem, como a gente diz, como do comunismo. Um extremo e outro. O capitalismo liberal comete esse erro quando coloca o capital como fim da atividade do comércio, por exemplo. A finalidade do comércio é o lucro da empresa. E não pode ser. Para nós cristãos, a finalidade de toda atividade humana tem que ser o bem comum, o bem da pessoa humana. Então, quando o capitalismo liberal coloca o lucro, a iniciativa privada, a propriedade privada acima da dignidade das pessoas, peca contra o princípio da subsidiariedade. O outro extremo, saímos do extremo da direita, vamos para o extremo da esquerda. O comunismo. O Estado é que é importante. Se for preciso matar pessoas para garantir o Estado, a gente mata. O Estado se mete na vida do cidadão, aniquila a liberdade do cidadão, que o Estado é como se fosse um Deus, ocupa o lugar de Deus.
Por isso, coletivismo é condenado pela doutrina da igreja, né? Tem que ter limites à intervenção do Estado. O Estado não pode tudo. 1886. A sociedade é indispensável à realização da vocação humana, né? Não posso esquecer a minha dimensão social. Existe uma hierarquia de valores. As necessidades materiais estão subordinadas às espirituais. As necessidades espirituais são as mais importantes. Então não posso inverter isso. Assim como eu não posso inverter meios e fins. A pessoa humana nunca pode ser um meio, ela é um fim em si mesma, né? Então tudo que existe na sociedade é meio para, em vista do bem comum, que é o fim, o bem das pessoas. Se eu inverto isso, eu coloco, por exemplo, né, o aborto. Vamos eliminar esse embrião, vamos eliminar esse feto, né? Eu estou colocando pessoa como um meio. Em vista da emancipação feminina, por exemplo, né? A mulher tem direito a fazer o que ela quer do corpo. Então vamos eliminar uma vida para garantir isso. Está errado. Eu estou invertendo as coisas, né? A emancipação feminina, os direitos da mulher estão em vista do bem da pessoa humana e não o contrário. Se eu inverto, coloco um fim como se fosse meio e um meio como se fosse fim, é o pecado da idolatria. Colocar coisas no lugar de Deus. A caridade representa o maior mandamento social e exige a prática da justiça. 1889. Muito bem. O Papa Francisco escreveu uma encíclica sobre a amizade social, né? Fratelli Tutti. Recomendo. Fratelli Tutti. 1897. Agora falando do artigo 2, a participação na vida social. Primeiro tópico aí, e aqui nós terminamos, a autoridade. O que é a autoridade? É o princípio, é a qualidade do governo, da ordem, né? A autoridade é necessária para a unidade social, para assegurar o bem comum. Se nós não tivermos autoridade, o que nós temos é a anarquia. O comunismo, segundo Karl Marx, o que o comunismo queria? Primeiro, implantar o socialismo, né? O socialismo seria o Estado toma tudo. A iniciativa privada passa para a mão do Estado. Então o Estado confisca todas as fábricas, tudo passa a ser estatal. Toda empresa tem que ser estatal. O Estado cresce, 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 cresce e vira um Deus, né? Vira um Deus. Mas Marx queria um passo seguinte. Depois que o Estado crescesse, o Estado iria explodir de tão grande, e aí entraríamos na fase da anarquia. Anarquia quer dizer sem autoridade, sem poder, sem governo. O mundo seria sem governo. Cada um iria mandar em si mesmo. Isso é um absurdo, né? Nunca absolutamente aconteceu isso na história humana. Nunca foi possível. Toda vez que se tentou implantar o comunismo, para chegar a essa anarquia, o que aconteceu? Aconteceu a ditadura. Tão terrível quanto o nazismo, quanto o fascismo, né? Então são dois extremos. De um lado, o extremo direita, né? A extrema direita é o fascismo e o nazismo, né? A extrema esquerda é o comunismo. Os dois extremos são igualmente prejudiciais. Nós temos que combater os dois extremos. Então tem muita gente aí, né, dizendo assim, eu tenho que lutar contra o comunismo, temos que lutar contra o comunismo, nós somos católicos, temos que lutar contra o comunismo. Aí acaba se aliando a gente fascista, nazista. O que é o nazismo? O que é o fascismo? É um regime que defende a pena de morte, a violência, né, defende a violência, o ódio social, defende a discriminação social, uma raça é maior que a outra, melhor que a outra. Então, racismo, geralmente, pessoas ligadas à extrema-direita acabam ou apoiando ou sendo cúmplices de racismo. Geralmente. Quase sempre.
racismo. Isso é um pecado hediondo, né? Pecado gravíssimo. Então tem gente que está num extremo acusando o outro, achando que está muito cristão. Não, não, não. Saia dos extremos. Se você quer ser católico, se você quer jogar no nosso time, Igreja Católica, igreja fundada por Jesus, trate de sair dos extremos. Igualmente, tem gente que se acha muito católico estando atuando na extrema esquerda, apoiando também a violência, né, o terrorismo. Se for preciso, vamos matar o dono da terra para poder tomar posse da fazenda. Isso é extrema esquerda, isso é terrorismo. Também não pode, né? Equilíbrio, né, gente? Equilíbrio. Vamos sair dos extremos. Extrema esquerda e extrema direita são abomináveis. Vamos buscar, né, o meio, o equilíbrio. Muito bem. Não existe autoridade que não venha de Deus. Portanto, toda autoridade legítima, atenção, toda autoridade legítima tem que ser respeitada por nós cristãos. Agora, 1902. A autoridade não adquire de si mesma legitimidade moral. A autoridade só é legítima se ela agir para o bem comum, se ela garantir a liberdade humana, se ela tiver responsabilidade. A legislação humana, se não estiver conforme a justa razão, se ela se afasta da razão, ela é injusta. Então, nesse caso, eu tenho que desobedecer. É o chamado desobediência civil, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, na época do Martin Luther King, ele pregava a desobediência civil, e está certíssimo. O que era desobediência civil? Havia a lei da discriminação, né? Nos ônibus, a lei dizia, só os brancos podiam se sentar nos bancos da frente. Os negros só podiam se sentar nos últimos bancos do ônibus. Ora, isso é lei de segregação. Essa lei é injusta, porque não vai a favor do bem comum. Não resguarda a dignidade humana. É uma lei racista. Então, se eu quero ser cristão, eu tenho que desobedecer essa lei. Mesmo que eu vá para a cadeia por isso, né? Muito bem. Então, se acontecer de dirigentes promulgarem leis injustas, essa lei não pode obrigar a minha consciência. Pela objeção da consciência, eu desobedeço essa lei. 1904, muito interessante. É preferível que cada poder, o poder executivo, legislativo e judiciário, né, nosso regime, nosso sistema político é assim que está organizado. É o chamado Estado de Direito, né? Princípio do Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É isso, né? Freios e contrapesos. Um poder é regulado pelos outros, certo? Então, o poder executivo, nós temos o presidente da República. Ele pode fazer o que quiser? Não. Não. Por quê? Porque o poder legislativo, a Câmara Federal, o Senado, regulam o presidente. Se o presidente estiver saindo da linha, ele sofre impeachment. Então, o presidente sabe que não pode fazer tudo, porque ele é regulado, para não cair no autoritarismo, ele é regulado pelo legislativo. Mesma coisa, se o legislativo está ultrapassando o seu poder, lançando uma lei que é injusta, o executivo, né, pode não permitir, ele pode, esqueci agora o verbo, ele pode não permitir que a lei seja promulgada, né? Pode barrar essa lei, ele pode vetar, lembrei. O presidente pode vetar uma lei, mas depois pode ser que a Câmara recorra, ou o Senado recorra ao Judiciário, se houver uma querela, né? Ou ele pode derrubar o veto. Então, os três poderes têm que estar harmônicos. Harmônicos não quer dizer que tem que estar todo mundo de bem com o outro. Às vezes tem confronto, mas os três têm que ser respeitados, né? O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, por exemplo, é uma coisa muito complicada. Por causa de exageros no poder executivo, o judiciário está... O que nós estamos vendo? O judiciário está deixando de ser aquele poder que é provocado e passando a ser muito ativista, né? O judiciário agindo como se fosse executivo. Um problema, mas aí não é nosso dever julgar, né? Nós estamos só estudando a nossa doutrina católica. Deus abençoe você. Bom estudo. Até a nossa próxima aula. Semana que vem, terça-feira que vem, aula 33. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
e Filho e Espírito Santo. Amém.